Meus irmãos, boa noite. Hoje é a 7ª noite da nossa novena. Nós vamos começar o nosso encontro com a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e, se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nesse encontro, nessas condições diferentes do que temos feito todos esses anos passados, mas a gente nunca diz não para Jesus, seja qual for a condição. E eu me apresento diante de vocês nesse vídeo com o mesmo coração e o mesmo afeto, como se nós estivéssemos presencial aí na igreja de Serra Grande. E mais uma vez eu agradeço o convite dessa comunidade de São Pedro para fazer parte desse momento tão importante de evangelização. O tema central da nossa festa é Jesus se faz presente e põe-se a caminhar. O subtema dessa 7ª noite: Deus ama e chama cristão a não esperar o amanhã para colaborar com a transformação do mundo, mas a fazer agora com audácia e criatividade jovem. Quero cumprimentar a todos e vamos refletir esse evangelho de Zaqueu. Essa certamente é uma das passagens mais comentadas da Bíblia todos esses anos, e será sempre uma das passagens mais lembradas da Bíblia, porque trata da conversão de um homem considerado rico, que num momento decidiu que precisava conhecer Jesus. E ele, cheio de medo, porque ele era pequeno diante daquela multidão, subiu naquela figueira e ficou esperando, sabendo que Jesus estaria naquele caminho, e ele, querendo encontrar Jesus, se pôs naquela posição onde Jesus estaria. E Jesus, ao passar, viu aquele homem e acenou para ele, dizendo: "Se prepara, porque hoje eu vou estar com você em sua casa." Então, Jesus escolheu encontrar Zaqueu na casa de Zaqueu, onde o Zaqueu estivesse mais confortável, para dar a Zaqueu a tranquilidade de estar
naquilo que lhe era mais familiar. Jesus foi na casa de Zaqueu e jantaram e conversaram. E Zaqueu, percebendo aquela atitude de Jesus de o visitar, de o acolher, de o receber, de participar da mesa com ele, se converteu. E quando Zaqueu se converte e se transforma, e se faz alegre, e se faz renovado, com o coração novamente jovem, o que Zaqueu percebe, mesmo diante das críticas que aquele encontro produziu, por se tratava de um cobrador de impostos, uma pessoa muito odiada, o que Zaqueu percebe que Jesus não faz distinção entre ninguém, entre pessoas. E Zaqueu, o que tocou em Zaqueu, na sua conversão, foi a necessidade de partilhar. A alegria que Jesus provocou em Zaqueu, o que Zaqueu compreendeu imediatamente é que ele precisava partilhar aquilo que ele tinha e que ele, naquele momento, considerava de mais valioso, que eram os seus dons, seus bens materiais, e ele dizia que ia dividir os seus bens materiais e que aquilo que ele tinha pegado de maneira inadequada, ele ia devolver 4 vezes mais. Isso tem a nos dizer que os encontros com Jesus, certamente, assim como Zaqueu nesse exemplo, nos levam à necessidade de partilhar aquilo que nós temos. Uma hora são os nossos dons materiais, para aqueles que mais precisam, e outra hora, aquilo que nós temos ainda de mais precioso, que são os nossos dons espirituais, aqueles dons que quanto mais a gente divide, mais eles crescem em nós. E assim como Zaqueu, nós devemos fazer isso com alegria, por convencimento. Não está escrito na Bíblia que Jesus tenha pedido a Zaqueu para fazer isso. Não está escrito isso. Ele disse isso ao jovem rico, e o jovem rico ficou na dúvida, preferiu seguir seu caminho e não seguir Jesus, porque o jovem rico não se converteu. Mas quem se converte a Jesus sabe que a alegria que se dá ao Cristo é partilhando. E partilhando com alegria, com espírito renovado. Muitas vezes, nós somos cristãos. Zaqueu não era, passou a ser um seguidor de Jesus a partir daquele encontro. Nós que somos cristãos desde batizado, às vezes também nos vemos na mesma situação de precisar encontrar Jesus para renovar o nosso coração e perceber o que é que Jesus quer de nós. Isso acontece todos os dias, em cada momento, em nossas angústias, nós procuramos Jesus, e quando nos conectamos com Jesus, o nosso coração se enche de alegria, de uma alegria nova, uma alegria renovada, nos fortalece, nos faz jovens, e nós nos convertemos a cada momento que nos conectamos com Jesus. Se estamos sempre conectados com Jesus, estamos sempre de coração aberto a partilhar os nossos dons, os nossos melhores dons. E isso não é feito por obrigação, mas um sentimento natural, porque Jesus partilhou a sua própria vida pela nossa salvação, e quando a gente partilha o que nós temos de alguma coisa de nós, nós estamos devolvendo a Jesus aquilo que ele nos deu, que foi o amor, o sacrifício, e qualquer sacrifício que a gente faça por um irmão necessitado, nós estamos imitando os passos de Jesus. Jesus
nos convida a caminhar nessa ação. Nós não podemos ficar parados esperando a oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Ao contrário, nós temos que fazer nesse tempo de agora. Nós estamos vivendo um momento em todo o país de muita dificuldade, estamos isolados em nossas casas, muitas pessoas passando por dificuldades financeiras muito grandes, outras passando por agonias e aflições grandes por estarem isolados, separados dos seus parentes e precisando muito do apoio. O apoio espiritual nesse momento é tão importante, o apoio em orações, o apoio em sentimento de fraternidade, em sentimento de partilha, é tão importante quanto a necessidade material que cada um tem. Nós temos pessoas em volta de nós que estão mais angustiadas pelo isolamento, por não poder estar indo à sua igreja, por estar afastado da sua comunidade, do que propriamente por necessidades materiais de não ter aquilo que se chama o de comer. Então, Zaqueu se alegrou, se converteu e nessa conversão começou a dividir. Então, que cada vez que encontrarmos Jesus no nosso dia a dia, a gente, como Zaqueu, se preocupe em partilhar, porque Jesus na nossa vida é necessidade de partilha, sempre, sempre. Essa é a grande missão de Jesus, que se doa a cada momento para a nossa salvação e nos convida a fazer isso, hoje e sempre. E ir em busca daquele irmão necessitado que está precisando de nós, precisando da presença de Jesus. Se a gente não estiver conseguindo vê-lo, não nos preocupemos, coloquemos no seu caminho, busquemos a palavra de Deus, olhamos para onde ele passa, onde ele está, que ele vai nos encontrar. E nos encontrando, Jesus vem nos visitar. Ele nos vê, ele nos visita, ele nos transforma e nos enche de alegria. E que essa alegria seja transformadora dos nossos corações, nos tornando pessoas melhores. E é isso que nós esperamos que nos aconteça, que o nosso coração se abrande e que, junto de Jesus, façamos a caminhada em busca daquele irmão que mais precisa. Fazer isso com alegria. Fazer isso não como se estivesse carregando um grande peso nas costas. Não. O cristão, ele se enche de alegria quando ele pode partilhar. Eu desejo que essa comunidade querida de Serra Grande passe esse tempo difícil na presença de Jesus, que esse novenário de São Pedro, os encontros sejam cada vez mais próximos, que a gente reflita essa palavra com muito carinho. Eu espero estar presente numa outra oportunidade, junto, num abraço afetuoso, para que possamos celebrar a alegria do nosso padroeiro, a alegria da festa do nosso padroeiro. Esse ano, de maneira diferente, mas com o mesmo compromisso cristão, com o mesmo compromisso de amor de sempre. E quem sabe, breve, a gente se encontre, se abrace. Eu quero saudar a cada um de vocês, saudar a essa comunidade querida e desejar a todos uma boa festa do padroeiro. Se cuidem, se previnam, usem máscara, sigamos as orientações das equipes médicas, da ciência, dos nossos pastores e dos nossos padres que nos aconselham a ficar em casa, e vamos passar esse tempo difícil e brevemente nos juntarmos e celebrar o Deus vivo entre nós. Uma boa noite a todos e eu desejo para todos nós muita felicidade e cada vez mais encontros e partilhas ao lado de Jesus Cristo. Felicidade para todos, paz e bem.
Muito obrigado a essa comunidade querida de Serra Grande que me acolhe com tanto carinho. Felicidade para todos. Uma boa noite.